Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou atualmente advogado, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil e trouxe aqui hoje a prova de Direito Processual aplicada para o cargo de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro pela Banca FGV. Foi ali uma prova que trouxe majoritariamente legislação, bem pontualmente tem entendimentos jurisprudenciais ali do STJ, mas o foco maior da prova foi legislação, sobretudo o próprio CPC, né? Então vamos trazer logo aqui a primeira questão, que tratou de institutos de modificação de competência, né? Ela fala que Caio intentou uma ação, pleiteava a condenação de Tício por obrigação decorrente de um contrato. Ou seja, buscava, com base em um contrato a lei, a condenação daquela parte contrária, provavelmente por alguma violação, né? Alegando isso. E afirma que após ter todo o juízo de admissibilidade e o réu ter oferecido contestação, a parte autora considerou ajuizar uma nova ação para que se declarasse nessa nova ação a existência daquela obrigação contratual, ou seja, para que se tenha certeza daquela obrigação e a partir disso possa condenar a parte contrária. E a partir disso, a questão traz os dois institutos de modificação da competência relativa, que é a conexão e a continência. Qual a diferença entre esses dois institutos? Na conexão, você tem o igual pedido e causa de pedir. A causa de pedir é justamente aqueles fatos e fundamentos jurídicos que vão dar ensejo ali àquele pedido, que vão sustentar aquele pedido, né? O motivo, por isso causa de pedir, o motivo de você pedir aquilo, o que ocorreu no mundo fático e qual a justificativa jurídica para aquilo. Isso é a conexão, quando as duas ações têm esses dois elementos em comum. Já na continência, você tem uma identidade de partes e de causa de pedir, ou seja, as partes são as mesmas, a causa de pedir são as mesmas, mas nesse caso aqui, uma causa é mais abrangente que a outra, ou seja, o objeto de um, o pedido de uma tem um objeto mais abrangente que o da outra, e é exatamente o caso aqui, né? Porque se você pleiteia ali a condenação de alguém com base em um contrato, alegando ali que ele violou uma cláusula contratual, por exemplo, isso daí só é possível se aquela obrigação contratual existir no mundo fático. Então, o pedido de existência da obrigação contratual é menos abrangente do que o pedido de condenação com base naquele contrato. Então, aqui a gente está diante do instituto da continência. Logo de cara, a gente elimina letra B e letra D, né? Ficaria só entre A, C, D, A, C e E. Na verdade, aqui ele diz que os respectivos processos devem ser reunidos para julgamento simultâneo. Na verdade, não. O que vai ocorrer é que o contido vai ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, que trata da extinção do processo sem resolução de mérito, e prossegue-se só com a ação, aquela mais abrangente, ou seja, vai seguir com aquela ação a lei que visava a condenação e em primeiro momento vai ver se aquela obrigação de fato existe. Tendo juízo positivo, ou seja, aquele contrato existindo, é aí que entra no juízo de condenar ou não com base naquele contrato, né? Então, nesse caso aqui, o gabarito seria letra E, porque há uma continência e o processo relativo à segunda, ou seja, o menos abrangente, que é o que pede a existência, deve ser extinto sem resolução de mérito. E aí, para quem quiser se aprofundar mais nessa questão de continência e conexão, está nessa parte de modificação de competência, nessa parte CPC, a lei do artigo 54 e seguintes, né? Vai dizer justamente que a competência relativa é modificada pela conexão e pela continência, vai trazer o conceito de conexão, o conceito de continência, e vai trazer outros institutos ali que digam respeito à competência. Então, 61, letra E. Na 62, traz a hipótese de um mandado de segurança que foi impetrado por um servidor estadual, alegando que a administração pública incorreu em omissão e não pagar determinada gratificação. E aí fala que o processo correu, o magistrado não só procedeu ao juízo positivo, como até deferiu uma liminar que ele pediu nesse mandado de segurança, nesse writ, né? E aí outro servidor viu essa situação e quis entrar no bolo, né? Ele protocolou a petição nos mesmos autos, alegando ser a mesma situação jurídica, ou seja, que ele merecia também aquela mesma gratificação daquele servidor
E aí ele queria entrar no polo ativo daquele mesmo mandado de segurança, ou seja, ele não pleiteou um novo mandado de segurança, ele queria entrar no mesmo mandado de segurança em que a liminar já foi deferida e queria que os efeitos dessa liminar e os demais efeitos ali daquela ação se estendessem a ele também, já que ele também teria direito à gratificação. Após esse deferimento liminar e tudo, ele pediu para ingressar nesse polo ativo, como eu falei, né? E aí pergunta-se como seria a situação desse segundo, se realmente o juiz pode deferir esse pedido dele de entrar ali como litisconsorte, né? Naquele momento. E a resposta é que não pode, porque na verdade o que ele estaria fazendo seria justamente escolher o juízo, né? Ora, já teve a liminar deferida e aí a partir disso ele queria entrar na mesma ação, não é mais possível. O STJ, entendendo nesse julgado aqui, nesse RESP, que isso daí violaria o juiz natural, o princípio do juiz natural, né? Justamente porque você estaria escolhendo, por exemplo, se aquele mandado de segurança ocorreu na primeira vara civil daquela comarca. Isso seria você escolher aquela primeira vara civil, né? Você, o segundo autor ali, né? Eu queria entrar na ação. Você já saberia que seria aquele juiz que julgaria sua demanda, como seria, né? Porque você queria que os efeitos da liminar se estendessem a você. E isso não é possível, viola o princípio do juiz natural, que prevê justamente essa aleatoriedade das ações. Você não pode escolher um juiz específico. Foi esse o entendimento do STJ no RESP 658.174. Então aqui, nesse caso aqui, o gabarito foi letra D, desse 62. Vamos agora para 63. Aqui foi o entendimento jurisprudencial, né? E principiológico também, de você entender o conceito de juiz natural, né, como algo que não pode ser escolhido pela parte. É algo que é um princípio não apenas do processo civil, propriamente dito, mas é um princípio constitucional, previsto ali como uma garantia fundamental, direito fundamental de primeira geração, no artigo 5º. Questão 63. Outra questão aqui que vai tratar da questão da competência, né? Porque ele fala aqui que Bernardo ajuizou uma ação de cobrança, também é obrigação contratual, tendo a petição inicial sido distribuída a um dos juízes cíveis em que a ré tinha domicílio. E aí ela fala que ofertou uma petição simples e noticiou ali que mudou de domicílio no curso dessa ação. Ou seja, tinha ingressado com a demanda, mas que no curso dessa demanda ela mudou de domicílio e agora ela pertencia a outra comarca e em razão dessa mudança ela queria que o processo ali mudasse, né? O feito ali fosse distribuído para um juiz de sua comarca, de sua nova comarca agora, né? Residindo nesse outro local. E aí pergunta qual deve ser a postura do magistrado diante desse caso. E aqui nesse caso aqui não é possível, né? Porque por força do artigo 43 do Código de Processo Civil é irrelevante se a parte mudou de domicílio ou não, porque isso daí diz respeito a uma alteração de fato ou direito ali de modificação ali e buscar alterar a competência relativa. Não é possível conforme a literalidade do artigo 43 nesse caso. Então o certo seria indeferir o pleito de Bianca, haja vista a relevância da mudança de seu domicílio. Ou seja, não importa se a parte agora mora em outra cidade ou outro estado. Isso daí é uma mudança do estado de fato que não interfere na competência relativa daquele caso. Então, essa daqui é bem tranquila, questão 63, literalidade da lei. Artigo 43, você resolve essa questão do CPC. Questão 64, tratou dos prazos processuais. E aqui, na letra L afirma: a parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, ainda que o faça expressamente. Está errada com base no artigo 224 do CPC, essa letra A. Porque a parte pode sim renunciar ao prazo se for exclusivamente em seu favor e se for expressamente solicitado. Ou seja, se tiver ali um litisconsorte que possa ser prejudicado com essa renúncia de prazo.
Isso daí não seria possível nessa renúncia. E se ele pretende fazer isso tacitamente, também não é possível. Ele tem que, nos autos, fazer expressamente e que seja exclusivamente em seu favor essa renúncia do prazo. Então, com base no 225, não é correta a letra A. Letra B. Nos processos em autos eletrônicos, os litisconsórcios que tiverem diferentes patronos, integrantes de escritório de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro. De fato, há uma regra de prazo dobrado para litisconsortes que possuam ali diferentes advogados, ou seja, diferentes patronos, integrantes ali de diferentes escritórios de advocacia. Mas isso é algo restrito aos processos físicos. Com essa nova dinâmica de autos eletrônicos, isso daí até perde a razão de ser, porque hoje o acesso ao sistema é muito mais simplificado, né, do que um processo ali de papel. Então, o legislador não prevê, nesse caso, a necessidade de você ter um prazo maior nessa hipótese, né? Porque, sendo processo físico, é um pouco mais burocrático. Tem ali 2 advogados e 2 escritórios distintos, e aí isso daí poderia tornar mais complexo. Mas se é no mesmo auto eletrônico ali, do mesmo jeito que o escritório acessa aquele sistema, o outro também vai acessar o mesmo processo e não terá grandes problemas quanto a isso, né? Então a letra B está incorreta. Esse daqui é uma hipótese restrita aos autos físicos. Não é possível nos autos eletrônicos. Nos eletrônicos o prazo corre igualmente, como nas demais hipóteses. Letra C fala do prazo contado em dobro do Ministério Público, salvo se atuar como fiscal da ordem jurídica. Não. O Ministério Público terá prazo dobrado no processo civil, tanto quando atuar como parte, como atuar como custos legis, que é justamente fiscal da ordem jurídica. Em ambas as hipóteses, ele terá o prazo dobrado para suas manifestações. Então, essa parte que diz salvo se atuar como fiscal da ordem jurídica está errada. E a letra D diz salvo disposição em contrário, os prazos se contam excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Está correta essa parte. Devendo ser computados apenas os dias úteis quando fixados em dias. Está correto. A regra no processo civil é você excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Então, por exemplo, imagine que segunda-feira a parte ali é intimada. O prazo para a manifestação dela vai se iniciar apenas na terça-feira, né? Porque exclui o dia do começo e vai incluir ali o dia do vencimento. Ou seja, se ela tiver ali 15 dias, esse 15º dia será computado. E a regra do processo civil também é prazo em dias úteis, né? Com base ali no artigo 224. No caso ali, essa parte do dia do começo, incluindo o dia de vencimento, está no 224. E a parte que diz respeito aos dias úteis no processo civil está no 219. Então, letra D, correta. E aqui diz que o juiz deverá proferir sentença terminativa ou definitiva no prazo de 45 dias. Está errado. Ainda mais sob pena de invalidade. Tem 2 erros aqui. Primeiramente, os pronunciamentos do juiz têm prazo próprio no processo civil. O prazo para despacho é de 5 dias, para decisão interlocutória é de 10 dias, enquanto o de sentença é de 30 dias. Então o erro está aqui em afirmar 45 dias, né? E o segundo erro diz sob pena de invalidade, porque esses prazos do magistrado são prazos impróprios. Ou seja, é como se fosse uma recomendação do processo civil, a lei do ordenamento jurídico, mas que ele não tem a obrigação de seguir. Ou seja, se aquele despacho não for preferido em 5 dias, não vai ter um efeito prático no processo. Do mesmo jeito a sentença, se ela não for preferida nos 30 dias úteis, também não vai ter repercussão maiores no processo, né? Então, letra E tem esses 2 erros aí. Gabarito da 64, letra D. Questão 65. Aí aqui a FGV começa aquele estilo de prova dela que é mais conhecido, né? Mesmo não sendo uma prova ali para membro, juiz, promotor, a FGV tem uma marca ali nas provas em geral de trazerem questão muito extensa, né? Então, perceba aqui, ó. Vou até reduzir um pouco nesse caso aqui, para a gente poder visualizar melhor. A questão 65. Essa questão 65 trouxe vários institutos. Trouxe o instituto da incapacidade, da interdição, e aí vamos analisar um por um aqui, né?
diz que ele é pessoa civilmente incapaz, já tinha sido interditado, foi vítima de atropelamento. E aí, decorrente disso, ele foi internado e seu irmão ali intentou em seu próprio nome a ação indenizatória em face daquele condutor do veículo, né, que atropelou ele. Esse seu irmão, ele pleiteou a inserção no polo ativo da demanda pelo fato de ser curador desse seu irmão, né, o qual já estava hospitalizado, ou seja, ele disse que o irmão estava hospitalizado, não estava em condições, ele era o curador, e diante disso ele poderia pleitear o direito do irmão em nome próprio, né. Uma dica, inclusive, aqui para essas questões muito extensas da FGV é que você vá marcando os tópicos principais. É fundamental isso na prova, para que você não se perca na questão. Você consiga ali pegar os principais institutos e chegar no final da questão com a questão mais amarrada, né? E aí, continuando. Ele quer justamente a função de ser substituto processual do irmão. Ou seja, aqui ele não quer atuar como representante ou assistente. Ele quer ser o próprio substituto, pleitear, como eu falei, o direito do irmão em nome próprio, o que já vou adiantando aqui não é possível no caso do incapaz, porque o incapaz não é como se ele não tivesse o direito ali. O incapaz ou ele é assistido ou ele é representado, a depender de qual tipo de incapacidade, e aí o assistente ou representante vai ali assegurar que ele tenha o seu direito garantido. Por exemplo, na assistência, imagine alguém que tem entre 16 e 18 anos, que é um caso de relativamente incapaz, ele vai ser assistido ali. Nesse caso, o assistente só vai confirmar a vontade dele. Ele tem aquela vontade e a função do assistente no processo é confirmar sua vontade. Não é pleitear o direito dele em nome próprio, no nome dele. Vai estar lá o nome do assistido, aí vai estar lá assistido por fulano. E esse fulano tem a função de preservar e confirmar a vontade dele. Então, essa demanda aí de pleitear direito em nome próprio vai na contramão do artigo 18 do CPC. Aqui não tem nem tanto espaço, né, tão grande que essa questão. Vai justamente na contramão do artigo 18 do CPC, que diz que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, a regra é que você não possa pleitear o direito de outrem em seu próprio nome, salvo algumas exceções que o próprio ordenamento preveja, que não é o caso aqui. Nesse caso, ele tem ali a função de representar ou assistir o incapaz. É justamente o que determina o artigo 71, né? Que o incapaz será representado ou assistido por alguém. Nesse caso aqui, ele continua aqui, né? Ele pleiteou a condenação da parte contrária, pediu indenização. O juiz procedeu ao juízo positivo de admissibilidade, não designou audiência, que também é algo questionável, justamente porque, em regra, a audiência é obrigatória no processo civil, salvo algumas hipóteses específicas, como, por exemplo, ambas as partes recusam ali expressamente a audiência de conciliação. A parte autora, na sua petição inicial, manifesta o desinteresse pela audiência de conciliação, nos termos ali do artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Civil, e a parte contrária também manifesta seu desinteresse. Aí, nesse caso aí, não tem audiência de conciliação, que não foi o caso aqui exposto, né? Disse que o juiz, logo de cara, não teria audiência de conciliação. Ele ordenou a citação da parte contrária para apresentar contestação. E o réu alegou justamente isso, a ilegitimidade passiva, no primeiro momento, né? E que não foi o culpado pelo atropelamento. Disse que foi o condutor do outro veículo. Ou seja, na verdade aqui ele sequer questionou essa legitimidade ativa, a ilegitimidade ativa desse irmão, né? Ele alegou a legitimidade dele, que ele não seria parte legítima naquele processo, e sim algum outro condutor ali que teria atropelado por uma manobra imprudente que ele fez. A postura do magistrado aqui também, né? Se o magistrado acertou, ele errou. E na verdade, nesse caso aqui, ele errou ao proceder com esse vício aqui, né? De legitimidade ativa da parte. O curador não podia pleitear o direito do irmão em nome próprio. Esse é um vício sanável.
se é um vício sanável, o juiz pode pedir para que a parte conserte a lei. Ele vai fazer um despacho de emenda inicial, dizendo que a parte vai ter 15 dias para regularizar a situação do polo ativo. E aí apenas se ele não faz isso, é que o juiz vai ali extinguir o processo, né? Ele vai dar ali uma segunda chance, que é justamente o instituto da emenda inicial, previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil. Se no prazo para a emenda inicial ou ele não regulariza, porque em qualquer momento ele não dá uma resposta ali de alguma forma, ou não faz de forma satisfativa, o juiz pode ali extinguir o processo com base no artigo 485 do CPC também, né? Então, o vício de legitimidade é sanável por meio da emenda inicial ali, se a parte não corrige esse vício, que eventualmente o juiz vai extinguir o processo. Então aqui, letra B. A letra A está errada justamente porque diz que vai indeferir de plano inicial. Não é isso. Não é um vício insanável, não é um vício sanável que o juiz vai pedir a emenda inicial e a parte vai consertar ali. Se não consertar, que se extingue, né? Então, gabarito letra B. Artigos importantes aqui, 18, que trata do direito alheio, em nome próprio. O artigo 71, que trata dessa representação ou assistência do incapaz pelo seu curador. E o 321, que diz respeito à emenda inicial. Questão 66. Trata do juizado da Fazenda Pública, né? Aqui diz que a parte, um particular que ajuizou uma ação pleiteando a condenação da autarquia previdenciária para que ela concedesse uma pensão decorrente da morte de um servidor público, ou seja, houve a morte do servidor público, essa parte pleiteou ali administrativamente uma pensão, que disse que tinha direito ali, era dependente desse servidor público, e aí o órgão competente seria a autarquia previdenciária estadual, né? Já que é servidor público, está sujeito ao regime próprio de previdência, né? Não está sujeito ao regime geral do INSS. E aí ela dirigiu essa petição para uma das varas da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, alegando que manteve união estável com ele e que decorrente dessa união estável tinha essa dependência financeira. Decorrente dessa dependência financeira, teria direito a essa pensão por morte, nesse caso aqui, né? E diz aqui também, foi indeferido seu requerimento administrativo pelo ente autárquico, como eu falei aqui. Gente, eu estou lendo um pouco aqui mais rápido, né? Até pulando algumas partes, justamente porque as questões da FGV são um pouco grandes. E aí, se eu for ler do início ao fim, pode ficar um pouco cansativo, né? Então, se você quiser dar uma olhada com calma na questão, pode ir pausando e vendo aqui como foi que a FGV cobrou com clareza essa questão, né? E aí, ela pede para que a autarquia, ou aliás, para que o juízo da Fazenda Pública reconhecesse união estável. E aí pediu para incluir no polo passivo da demanda os filhos do servidor falecido, né? Ou seja, os filhos não concordaram com aquele união estável e não concordaram com aquela pensão. E por isso pediu a inclusão no polo passivo. E aí a questão traz justamente o instituto da acumulação dos pedidos, como é isso tratado no processo civil. Essa questão é tratada ali no artigo 327 do CPC, o instituto da acumulação dos pedidos e seus requisitos. O que é necessário para que se haja ali uma acumulação de pedidos, né? Ou seja, nesse caso aqui, ela pediu para a vara da Fazenda Pública fazer esse reconhecimento dessa união estável dela com aquele servidor falecido, e decorrente dessa união estável, que o juízo da Fazenda Pública também concedesse essa pensão. Ou seja, são os dois pedidos: reconhecimento de união estável e deferimento dessa pensão por morte. Pergunta qual deve ser a postura do juiz diante desse caso. Primeiro momento aqui, o juiz de Fazenda Pública, ele tem competência relativa, é um entendimento consolidado na jurisprudência, está aí, de que o juízo da Fazenda Pública, o juizado da Fazenda Pública,
ele vai ter competência relativa no foro em que ele esteja situado. Então, se aquela causa cumpre os requisitos para estar no juizado especial da Fazenda Pública, ele estará lá. É diferente do juizado especial civil, que tem competência relativa. Vamos supor que eu tenha ali uma causa abaixo dos 40 salários mínimos e que se enquadre ali entre os casos possíveis de ajuizar a demanda no juizado especial civil. Nesse caso ali, você pode optar por entrar ou no juizado ou na justiça comum, né, por alguma das varas cíveis ali, por exemplo, né? Ou seja, você tem essa opção porque a competência relativa é diferente do juizado especial da Fazenda Pública, que tem competência absoluta, ou seja, se é um caso ali de sua competência, vai para ela. Agora, no entanto, um dos requisitos do artigo 327 do CPC, que trata justamente dessa acumulação de pedidos, né, é que haja, além da lei da compatibilidade entre os pedidos, nesse caso é possível, né, porque para ter a pensão tem que ser reconhecida a união estável, né, então tem uma certa compatibilidade, ok, esse requisito, mas o outro requisito é que o juízo, esse mesmo juízo aqui, tem competência para julgar todas essas demandas. Não é o caso. Vara de Fazenda Pública não tem competência, aliás, Vara de Fazenda Pública não, perdão, Juizado da Fazenda Pública em si, ele não tem competência para reconhecer a existência de união estável. Isso diz respeito à Vara de Família, né? Então, não está no rol das atribuições do Juizado Especial Fazendário fazer esse reconhecimento. Então, a partir daí, o juiz deve indeferir essa demanda. E aqui, já corta C, D e E, que fala que vai deferir, né? Letra A. Indeferir, haja vista a incompetência absoluta do juízo fazendário para julgar o pedido de reconhecimento de união estável, correto. Letra A. Já temos nosso gabarito aqui. Porque, embora ele possa ali tratar dessa pensão, por ser de servidor público e tudo, diz respeito a uma negativa de autarquia estadual, ele não tem competência para reconhecer essa união estável. Letra B fala da vedação, acumulação por si só, né? Por violar direito de defesa da parte ré. Não faz muito sentido isso aqui. O próprio CPC prevê o instituto da acumulação de pedidos. Ou seja, você pode acumular os pedidos, só que nesse caso não foi possível porque um dos pedidos não era possível de ser julgado por aquele juízo, né? Se houvesse compatibilidade, se é possível, vamos supor aqui que fosse um caso de pensão alimentícia, propriamente dito. Primeiro, a parte requer o reconhecimento da união estável e, posteriormente também, que aquela parte ali contrária tem a obrigação de lhe pagar a pensão alimentícia, justamente por causa de uma dependência financeira. E aí a parte ajuiza isso na vara de família competente. Ora, a vara de família é competente tanto para reconhecer a união estável, como para fazer o julgamento da procedência ou improcedência dessa pensão alimentícia. Então, é um caso que os pedidos são compatíveis entre si, porque para ter a pensão tem que ter união estável, e o juízo é competente para julgar ambas as demandas. Nesse caso aqui, a gente poderia ter acumulação dos pedidos completamente ali nos termos do 327, o que não pode ocorrer nessa questão aqui, conforme já foi explicado. Então, gabarito letra A. Questão 67. Traz justamente os atos da parte aqui. Diz que um determinado feito, o autor requerer ao juiz oitiva de testemunhas. Diz que era essencial para elucidar as questões controvertidas. Mas aí o juiz foi lá e indeferiu esse pedido dele, disse que era necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Inclusive, fez o julgamento antecipado do mérito, previsto ali no 355 do CPC, né? Mas aí, nesse caso, o magistrado, ele rejeitou o pedido da inicial, alegando que a parte não conseguiu provar os atos constitutivos do seu direito. Você está diante aqui de um caso ali claramente contraditório desse magistrado. Porque se a parte pede oitiva testemunha justamente para provar o seu direito, provar o que está alegando ali, e o juiz nega isso, faz o julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado é justamente entender, no momento que o magistrado entende, que
não é preciso mais a produção de provas, que aquela causa já está madura, a forma que a gente diz, né? Que a causa está madura para ser julgada, e aí não precisa mais produzir provas. Aquilo dali já é suficiente para o julgamento do mérito naquele caso. Mas como você disse que é suficiente, e aí indefere a oitiva daquela parte ali, da testemunha, e diz que a parte não provou o suficiente, diz que teve insuficiência de provas ali por parte da parte. É contraditório, né? Você não deixa ela produzir provas e diz que foi insuficiente. Então, nesse caso aqui, a parte interpôs um recurso de apelação para impugnar a validade dessa sentença aí, né? Que disse que a petição inicial foi insuficiente e os pedidos do autor em si, né? A parte apelou dessa decisão. E o que o órgão de segundo grau deve fazer, ou seja, o Tribunal de Justiça competente deve fazer, é anular essa sentença, já que violou o princípio do devido processo, legal, isso mesmo. Porque esse princípio, que inclusive vai além do processo civil, né? É o processo civil constitucional, assim como o juiz natural, gostei anteriormente, é um direito constitucional de primeira geração também, o devido processo legal, que prevê às partes ali um julgamento justo, que a parte vai ter o direito ali ao seu contraditório, a ser ouvida, enfim, apresentar tudo que for de direito para que prove ali o seu ponto. O que não houve nesse caso, né? Houve, de certo modo, um cerceamento ali da sua defesa, né? No caso assim, do seu pedido, digamos, né? Então, houve uma violação. E é isso que o TJ deve observar no âmbito desse recurso, né? Quando for proferir sua decisão, anular essa sentença. E é justamente o que diz a letra A. Deverá anular a sentença, já que esta violou o princípio do devido processo legal. Não foi um processo justo, violou esse direito constitucional da parte, né? Teve um ato contraditório do magistrado ali. Questão 68. Trata de um condomínio em que alegou ali a mora de um dos proprietários quanto ao pagamento das cotas mensais e ajuizou a ação de cobrança decorrente desses atrasos, né, decorrente dessa mora. A parte contrária nesse caso aqui é um menor, tem 17 anos, ou seja, relativamente incapaz, porque ele figurava na matrícula do imóvel, né? Petição inicial foi instruída pelo mandato ali, foi representado pelo síndico, está correto aqui nos termos do artigo 75, inciso 11, se eu não me engano, mas está ali no rol do 75, que diz que a representação do condomínio se dará ou pelo síndico ou pelos representantes, ou seja, o condomínio não precisa ter ali todos os condôminos naquela demanda, ou então a autorização de todos, basta que tenha ali a representação ou do seu administrador ou do seu síndico. Foi o caso aqui, né? O síndico foi representar o condomínio nessa demanda. O juiz procedeu ao juízo positivo de admissibilidade, não designou audiência de conciliação e ordenou a citação dessa parte contrária, desse menor, para que ele apresentasse a contestação dentro do prazo legal. Ele apresentou essa contestação, foi instruída por um instrumento procuratório, por meio do qual Célio, que era o seu pai, otorgava em nome próprio poderes ao advogado. Aqui a gente já tem um erro, né? Porque ele não poderia ter feito isso. Aqui, nesse caso, ele deveria ter ali anexado novo instrumento de mandato, né? Para justamente incluir no polo passivo o réu aqui. Nesse quadro é correto afirmar que, e ele diz até aqui, na sequência o magistrado determinou que o demandado regularizasse sua representação, anexando aos autos, no prazo de 15 dias, instrumento de mandato que figurasse como outorgante, ainda que astido pelo seu genitor. Porque aqui teve esse vício, né? Em que a parte requerida, no caso o pai, ele também aqui, é como se ele também estivesse sozinho na demanda, sendo que justamente quem constava na matrícula era esse menor, que deveria ser assistido por ele, e aí também deveria constar nesse instrumento, né? Então o juiz pediu para que regularizasse a situação, e aí o prazo transcorreu em habeas, né? O réu quedou-se inerte nesse caso aqui.
Ou seja, o juiz pediu para que se regularizasse e o réu não procedeu à regularização dentro desse prazo legal. E aí a questão pergunta, letra A, qual deveria ser a postura do juiz, né? Deveria determinar a intimação do autor para emendar a inicial para fins de inclusão no polo ativo da demanda os proprietários das outras unidades? Não. Conforme eu falei aqui, o artigo 75 do Código de Processo Civil prevê que o condomínio pode ser representado pelo síndico ou administrador. Não precisa que todos os condôminos, todos os proprietários façam parte dessa ação, né? Então ele trata incorreta. Basta o síndico ou o administrador ali. Letra B. Deveria ter determinado a intimação do autor para anexar instrumento de mandato no qual constassem as assinaturas proprietárias das outras unidades. Também não tem necessidade, como eu falei, né? Basta síndico ou administrador. Letra C. Não deveria ter determinado a intimação do réu para anexar novo instrumento. Haja vista irregularidade? Não. Quem deveria estar lá também era o próprio réu que consta na matrícula, né? E aí também ter o seu pai ali como assistente, né? Já que ele é incapaz, o filho, né? Por ter 17 anos. Letra D. Deverá, diante da postura inerte do réu, julgar extinto o feito sem resolução do mérito? Não faz sentido, né? Julgar o feito extinto é uma punição para o autor. O autor não procede à demanda ali, não procede os atos que o magistrado solicita. A punição cabível é extinguir o processo. E aí o réu que sairia como vitorioso, assim, de certo modo, né? Porque é como se fosse uma improcedência para ele, sem a análise do mérito mesmo, né? Nos termos do 485. Já quando o réu tem essa inércia, né? O juiz pede para tomar uma providência, para regularizar algo, ele não procede, a medida cabível é a revelia, que é justamente o que afirma a letra E. Deverá, diante da postura inerte do réu, decretar sua revelia e ordenar o prosseguimento. Do mesmo jeito de uma contestação, né? Se o magistrado faz ali o despacho ou o ato ordinatório para que haja a citação do réu e é feita regularmente e ele não faz no prazo de 15 dias, ele será revel. Da mesma forma aqui, foi intimado para se manifestar, não fez e assim será decretada sua revelia no processo, com os efeitos da lei do 344 do CPC. Questão 69. Trata das incumbências do juiz, né, do magistrado, que estão ali previstas no rol do artigo 139 do CPC, em seus incisos, né? A questão vai basicamente trazer o 139 aqui. A letra A traz o 139, inciso 4, né? Que trata justamente das medidas executivas atípicas, ou seja, os meios executórios para garantir aquela satisfação daquela demanda sem estar previsto em lei. Por exemplo, suspensão de CNH, apreensão de passaporte, são meios coercitivos que não estão previstos em lei, mas que o magistrado pode adotar para forçar o réu a cumprir aquela obrigação. E aí ele fala: decretar todas as medidas executivas idôneas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, correto, inclusive coercitivas, salvo se tratar de ações relativas a prestações pecuniárias. Aí o erro ficou nesse final, né? Inclusive em prestações pecuniárias, ou seja, se o réu tem ali um devedor que não está pagando aquela quantia de forma alguma, o juiz já tentou todos os meios típicos ali possíveis, né? Já tentou, enfim, todas as medidas que estão ali previstas como típicas no CPC, mas não foi possível, ele vai partir para algumas medidas até mais gravosas, né? Mais onerosas, que aí é o caso das medidas executivas atípicas. Então pode, inclusive, nas prestações pecuniárias. O erro da letra A está nesse final aqui. Letra B. Determinar ex officio, a qualquer tempo, o comparecimento das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Correto também essa parte. O erro está em dizer que será sobre pena de confesso. E não há essa pena de confesso no caso, né? Nesse caso aqui, o juiz pode de fato a qualquer tempo determinar que as partes compareçam para que dê esclarecimento naquela demanda, mas esse não comparecimento não quer dizer que a parte está ali confessando que os fatos que estão sendo deduzidos ali são
verdadeiros, né? Que ela confessa aquilo. Então o erro está nessa parte dessa pena, não tem essa condição aí, né? Letra C. Diz que pode alterar a ordem da produção dos meios de prova, determinando flexibilização conforme as necessidades do caso concreto. Está correta essa letra C aqui. É o nosso gabarito. O juiz tem esse poder dever de alterar conforme as necessidades ali a produção dos meios de prova, né? Uma prova que poderia ser antes, vai ser ouvida depois. Então, por exemplo, mudar a ordem ali de oitivas de autor e réu, que prevê o CPC, né? O CPC prevê toda uma ordem ali de oitiva das testemunhas, mas ela pode ali inverter a testemunha do autor e do réu, naquele caso concreto ali, por entender que ser mais conivente naquele caso, diante das circunstâncias. Então o juiz tem essa liberdade no processo. Gabarito letra C. Letra D. Pode determinar a dilação dos prazos processuais, correto, ainda que vencido o prazo regular. Essa parte aqui final está incorreta. O juiz pode determinar a dilação dos prazos processuais, ou seja, ela determinou que a parte cumprisse aquele feito ali em 15 dias, mas aí a parte justifica ali, fundamentado, dizendo que não é possível cumprir por determinadas circunstâncias. O juiz vai ver aquele pedido ali, se entender necessário, ele pode dilatar, dar ali mais 5 dias, por exemplo, para que a parte cumpra. É possível. Agora, isso aí não pode ser utilizado para vencido um prazo regular, né? Então, por exemplo, deu prazo de 15 dias, aí no 17º o juiz vai lá e aumenta o prazo. Não é possível isso, né? Já venceu aquele prazo a lei, já precluiu. Então não é possível. Inclusive, tem até o enunciado do FPPC, né? Que é o Fórum Permanente de Processualistas. No enunciado 129, eles prevê que essa liberdade de dilação do prazo pelo magistrado não afasta a preclusão temporal, que é justamente esse vencimento do prazo, né? Letra E fala promover a autocomposição, salvo se já findado a instrução probatória. E aí tá errado, né? O magistrado, não só o magistrado, mas todas as partes do processo têm essa incumbência de promover os meios alternativos, né? Justamente para tirar essa sobrecarga do judiciário, promover ali a autocomposição, meios ali de conciliar, mediação, que deve ser incentivado sobretudo pelo magistrado no processo. É um poder dever dele, mas é a qualquer momento isso. Não tem uma restrição de até a instrução probatória, é até a citação do réu, é até, enfim, não tem, pode ser a qualquer tempo. Então o gabarito da 69 é a letra C. E a fundamentação está sobretudo no artigo 139. E aí quem quiser aprofundar mais, tem essa questão do enunciado do FPPC quanto a essa questão da preclusão temporal na dilação dos prazos, né? 129 também, o enunciado. Última questão, questão 70 aqui. Questão 70, também um pouco extensa aqui. Fala da hipótese de que, apreciando a petição inicial, o magistrado procedeu ao juízo positivo, não designou audiência, ordenou a citação do réu, e aí traz uma série de sequência de fatos aqui também, né? Ordenou a citação do réu para contestasse a ação em 15 dias. Deferiu tutela provisória, e essa tutela ali culminaria em multa em desfavor do demandado, né? Na hipótese de descumprimento. Ou seja, se o réu descumprisse, seria aplicada ali as índices, assim, uma multa diária ali para cada dia descumprido daquela determinação judicial. E aí traz aqui a sequência dos fatos que ocorreram nesse caso. Primeiro, essa citação se deu por mandado do oficial de justiça no dia 10 de dezembro, mas que o mandado só foi juntado no dia 16 de dezembro, né? E aí, como eu falei aqui nessa questão de existência, é importante você ir grifando, para você não se perder. Ele vai trazer aqui vários prazos, né? Diz que a parte foi citada no dia 10, mas que o mandato só foi juntado nos autos, que é o que realmente importa, no dia 16, né? 6 dias após. E aí continua, no dia 18 de dezembro, aqui, né? Dia 18 de dezembro, ele interpôs agravo de instrumento, que é o recurso dessa decisão, o réu, né? Ou seja, daquela tutela ali proferida pelo magistrado, ele discordou, né?
da multa diária não entendeu como cabível e interpôs agravo de instrumento para impugnar essa decisão. E aí, nessas razões, ele mostrou equívoco e que, embora tivesse formado, comprovado ter cumprido a ordem judicial que já havia se dirigido, ou seja, ele já tinha cumprido, não tinha para que a aplicação daquilo, né? E aí, só no dia 23 que ele foi apresentar a contestação, 23 de janeiro, já no ano seguinte, sem arguir qualquer questão preliminar, expôs exclusivamente argumentos em relação ao mérito da causa, ou seja, ele não arguiu aquelas preliminares de contestação que estão ali previstas no 337 do CPC, né? E aí, quanto a esse prazo aqui, já, logo de imediato eu vou fazer uma observação quanto ao recesso forense, porque aqui algumas pessoas podem cair, né? Porque, perceba, passou mais de um mês aqui, né? 18 de dezembro, 23 de janeiro. Inclusive, a contestação, o prazo seria o mandado juntado nos autos, né? Que foi dia 16 de dezembro, né? Passou mais de um mês aí para ele apresentar essa contestação. Opa. Voltar aqui. Mas o recesso forense suspende os prazos processuais, tem que lembrar disso. Quando é o recesso forense, o CPC determina expressamente, não é algo que varia de ano para ano. O recesso forense suspende os prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, durante esses prazos, podem ali praticar atos urgentes, ou seja, atos ali para que não pereça o direito, mas os prazos em geral, a regra é que fique suspenso durante esse recesso, né? Ou seja, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, não será computado. Então, nesse caso aqui, você tem uma contestação tempestiva dentro do prazo, porque se era dia 16, e aí, como eu falei, exclui o dia do começo, vai computar dia 17, 18, 19, e aí o dia 20 já é recesso forense, já começaria a contar janeiro. Ele apresentou no dia 26, está dentro dos 15 dias para a contestação. Então a contestação foi tempestiva. E aí o autor ofereceu a réplica, o juiz assinou o prazo de 15 dias para que apresentasse outros meios de prova que ainda pretendessem, ou seja, depois da réplica deu 30 dias ali para as partes apresentarem alguma prova que eles pudessem ter ainda de algum fato novo. O autor se quedou inerte, ou seja, não apresentou nada, e o réu pediu a produção de prova testemunhal, nesse caso, que foi deferido pelo magistrado. E aí, um dia após a realização da audiência de instrução e julgamento, ele ofertou uma petição em que suscitou a ausência de interesse de agir da parte autora, pugnando assim a extinção do feito sem resolução do mérito. E aí pergunta, letra A, ficou configurada a preclusão temporal para o réu no tocante ao oferecimento da peça contestatória? Não, foi aquilo que a gente já comentou ali em cima, né? Durante 20 de dezembro a 20 de janeiro, o prazo vai ficar suspenso por conta do recesso forense. Então, ele ofereceu ali dentro dos 15 dias, se for contar ali os dias finais ali de dezembro e os iniciais ali do prazo de janeiro. Então, a letra A está incorreta. Mas falando de preclusão, traz aqui logo na letra B, né, preclusão lógica, o outro instituto da preclusão, tem três principais casos de preclusão, né, três principais tipos de preclusão, que é a prescrição consumativa, a temporal, e a lógica. Como funciona cada um desses institutos, cada uma dessas espécies de preclusão? A consumativa veda que a parte repita atos já praticados no processo, ou seja, se você já apresentou a contestação, você não poderia apresentar ali uma segunda contestação, você é a mesma parte ali, repetindo aquele ato com os mesmos fundamentos e tudo, né? Isso aí seria até para atrasar o processo. A preclusão temporal, como o próprio nome sugere, é você perder o prazo, ou seja, por exemplo, a contestação é em 15 dias, passou os 15 dias, você não contestou a ação, decorreu ali da preclusão temporal. E a preclusão lógica é você
não praticados contraditórios. Por exemplo, você entender que a causa já está madura e requerer o julgamento antecipado, né? Dizer que não pretende produzir mais provas quando o magistrado faz essa intimação. Mas aí, mesmo sem fato novo, você vai lá e alega uma prova que você já tinha desde antes, ou seja, não foi um fato novo. Você teve ali a preclusão lógica. Você está ali tentando um ato contraditório. Você mesmo disse que não tinha e agora diz que tem. Isso decorrente de um fato já antigo. Tem a preclusão lógica. Seria contraditório deferir isso, né? Então são esses os 3 principais tipos de prescrição. Voltando aqui. Ficou configurada a preclusão lógica para o réu no tocante à interposição do agravo no instrumento. Também não. Ele, em momento algum, teve ato contraditório ali. Pelo contrário, né? O juiz deferiu a tutela, ele não concordou com a tutela e recorreu desse ato do magistrado. Então não teve preclusão lógica, o agravo do instrumento aqui era plenamente cabível nesse sentido. Letra C. Ficou configurada a preclusão temporal para o réu no tocante à arguição da ausência de interesse de agir. Essa parte aqui está incorreta quanto à preclusão temporal, porque a condição de o interesse de agir, perdão, é uma das condições da ação, junto com a legitimidade, né? O CPC determina, pela teoria da acessão, inclusive é o entendimento do STJ, a teoria da acessão, que a parte tem que demonstrar ali legitimidade e interesse de agir, que são as condições da ação, para que o feito prossiga, né? O juiz vai fazer esse reconhecimento em cognição sumária. O juiz, assim que pegar a ação, vai ver se a parte tem legitimidade e interesse de agir em sede de cognição sumária ali, no primeiro momento. Não havendo as condições da ação, aquela ação será carente. Você está diante do instituto da carência da ação, que gera a extinção do feito sem resolução do mérito. Então, quando você está diante da ausência do interesse de agir ou da ausência de legitimidade da parte, você tem a carência de ação, ou seja, tem uma violação às condições da ação, e isso pode ser arguido a qualquer momento, porque condições da ação diz respeito à norma de interesse público. Se é norma de interesse público, pode inclusive ser conhecido de ofício pelo magistrado, não precisa que a parte contrária requeira isso, e pode ser a qualquer tempo. Ou seja, se o réu não requereu isso na contestação, nada impede que posteriormente, ali no prazo para réplica já do autor, ele alegue que faltou interesse de agir por parte do autor, porque condição da ação e condição da ação é norma de ordem pública. Então não tem essa preclusão temporal para essa norma. A letra C está errada por causa disso. Na letra D, diz que não ficou configurada a preclusão temporal para o autor no tocante à produção de provas diversas da documental. E, na verdade, teve sim, né? Porque diz o autor quedou-se inerte, mesmo após regular a intimação para produzir prova testemunhal. Ou seja, o juiz intimou ele para produzir aquela prova e, naquele momento, ele não fez essa produção de prova, né? No prazo que foi conferido. Então, nesse caso, teve sim uma preclusão temporal. Ele perdeu ali o prazo para fazer esse requerimento. Então o gabarito será letra E. Não ficou configurada a preclusão consumativa para o juiz no tocante à apreciação do vício da carência da ação. Como eu falei, carência de ação é algo que pode ser percebido a qualquer momento, inclusive de ofício pelo magistrado. Então a preclusão consumativa seria de não repetir os atos. Não houve isso, né? Foi justamente o que houve aqui. O magistrado pode reconhecer a qualquer momento e de ofício a carência da ação, se entender que não tem interesse de agir, como foi o caso dessa demanda, ou legitimidade. E é isso. Com isso a gente encerra essa prova aqui. Eu pretendo ainda trazer outros vídeos, inclusive terminando as questões de direito do MPU. Trouxe no vídeo anterior aqui as questões de português, as 15 questões de português e a discursiva. E pretendo trazer outras provas, inclusive o Enem saiu agora, pretendo trazer alguns comentários. E algumas outras que venham a aparecer aqui esse ano, né? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aqui os comentários, se inscreve, ajuda aí, curte o canal. E até a próxima. Valeu!